Bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda, bem-vindo ao projeto 1203, em que toda segunda e quarta-feira, ao meio-dia e 3, nós aqui da Autoconsciência Emocional viemos conversar com você sobre temas voltados para o desenvolvimento da autoconsciência emocional, da inteligência emocional e prática efetiva da comunicação não violenta. Favorecendo os relacionamentos familiares, de casal e as inter-relações. É isso. Meu nome é Ana Júlia Aguilar Gomes, eu sou advogada e facilitadora de diálogos E de comunicação não violenta. O meu nome é Lígia Maria Aguilera, sou psicóloga clínica e social, formada há 40 anos, especialista em atendimento de casais e famílias, adultos e adolescentes. Boa tarde, pessoal que já chegaram aqui, estão ao vivo conosco. A Carol, a Fabiana, gente, muito obrigada pela presença e pelo carinho aqui conosco. Então vamos lá começar. Ixi, peraí que eu perdi o slide. Então hoje nós vamos falar sobre a raiva e como lidar com esse gigante da alma. Exatamente. E aí, o que a gente vai trazer para vocês de conteúdo no dia de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos apresentar duas perspectivas diferentes sobre a raiva. A perspectiva do psicólogo Emílio Mirey Lopes, que é o que fala, né, da raiva como um gigante da alma, e do psicólogo Marshall Rosenberg, que é o sistematizador da comunicação não violenta. Isso. E tem um livro falando sobre o surpreendente propósito da raiva. Depois de apresentar essas diferenças de perspectiva, nós vamos tratar sobre as origens da raiva, né? De onde que surge a raiva dentro do nosso emocional, como que ela vem, a função vital que a raiva tem, porque todos os nossos sentimentos são muito importantes para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, e a raiva tem uma função vital, uma função de sobrevivência até. Finalmente vamos explicar por que a raiva é um gigante da nossa alma e ao final nós vamos trazer passos para lidar com a raiva. Espero que todo esse conteúdo possa ser útil para vocês. Aproveito e peço que se você aí está gostando, achou que o tema vai ser bem desenvolvido, clica ali no coraçãozinho. Tem um aviãozinho também aqui na tela, em algum lugar aqui embaixo, e encaminha, compartilha essa live para quem você acha que vai gostar desse conteúdo também. Mas, gente, chegou, Gaspar, Renan, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos lá, então. Vamos. Então, eu vou começar falando sobre o Mirey Lopes, por ser o teórico mais antigo, né? Ele nasceu em 1896 e morreu em 1964. E os anos 60 foram os anos em que o Marshall Rosenberg sistematizou e formulou, né, sobre a comunicação não violenta. O Mirey Lopes, ele nasceu na ilha de Cuba. O pai dele é espanhol, da Espanha, médico, militar, foi trabalhar em Cuba. E aí, no período que os pais estavam lá, o Mirey Lopes nasceu. Após ter havido as mudanças, ele voltou para Barcelona, se estabeleceu em Barcelona, na Espanha, onde o Mirey Lopes acabou se desenvolvendo, formando em medicina, e desenvolveu todo um trabalho, um estudo na área da psiquiatria, da neurologia, e acabou optando por esse caminho mesmo, da psicologia, da psiquiatria. Ele depois saiu da Espanha por conta da guerra, foi para Londres, foi para Paris, viajou para muitos lugares, se tornou professor, deu aula em diversos países, na Suíça, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Acabou que veio depois, se estabeleceu em Buenos Aires. Muitas das publicações dele iniciais que foram trazidas para o Brasil, para o ensino da psicologia, eram edições feitas em Buenos Aires, em espanhol. E em 1945 ele veio para o Brasil. Ele formou um instituto aqui de ensino de psicologia e em 1964 faleceu em Petrópolis. Eu considero esse livro, Os Quatro Gigantes da Alma, o livro dele mais significativo. E que eu estudei bastante e utilizo na minha prática
com os adolescentes. Os 4 gigantes da alma são o medo, a raiva, o amor e o dever. E como emoções, como sistematização feita nesse livro, realmente são gigantes. E aí cabe essa conversa num outro momento. Hoje vamos falar especificamente da raiva. É isso aí, gente. Bom, eu normalmente falo pouco no Marshall Rosenberg, porque a comunicação não violenta está praticamente na moda hoje em dia, né? Bastante gente fala sobre isso, muitas pessoas começaram a estudar, começaram a praticar e se interessar, até por todo esse movimento da cultura de paz que vem acontecendo no judiciário, da mediação, da conciliação e dos modos consensuais de resolução de conflitos e de transformação de conflitos especialmente. Mas mesmo assim, vou dar uma breve introdução sobre o Marshall. O Marshall é um psicólogo que largou a psicologia clínica e foi ser taxista para ter um contato mais visceral com o ser humano, né? Porque ali a clínica da psicologia, o consultório, é um ambiente protegido, um contexto diferente, né? Ali o taxista, ele pega o ser humano cru, né? No olho da raiva, no olho do furacão, no ápice dos momentos emocionais, dos raciocínios, da rotina do dia a dia, né? A psicoterapia a gente se prepara para ir, a gente elabora. Então, e dentro dessa experiência dele, outras várias, né? A história do Marshall Rosenberg é bem comprida, eu estou aqui resumindo para vocês. O Marshall Rosenberg, ele desenvolveu, sistematizou essa forma da gente se comunicar que não promova a violência, uma forma que promova um fluxo do meu coração para o seu coração. Eu gosto de falar que a forma como que o Marshall Rosenberg sistematizou a comunicação não violenta é uma forma de humanizar as pessoas envolvidas na comunicação. A gente deixa de falar com um trem, com um negócio, com um objeto que nos ouve e passamos a nos comunicar como um sujeito. E esse sujeito é humano, falho, imperfeito, tem desejos, tem necessidades, sentimentos, enfim. E por essa razão ele chama a comunicação não violenta de linguagem da vida, né? Exato, a comunicação não violenta é a linguagem da vida porque promove essa conexão e essa, eu acho até, transformação dos diálogos. E para o Marshall Rosenberg, a raiva tem um propósito muito importante. Ele é o Marshall Rosenberg que chama a raiva de força vital. E aí nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o que o Marshall fala, sobre como é que isso se desenvolve mais pra frente. Sim. Segundo Mirai Lopes, a raiva se origina do medo. O medo é biológico. O medo é algo que se origina dentro das nossas células e que é a nossa defesa da vida. Mas, diferente de todos os outros seres vivos do planeta, o ser humano é um que tem medo por imaginação, que tem medo por antecipação e que tem medo de coisas do desconhecido, das coisas inexistentes e assim por diante. Mas, de qualquer forma, toda sensação de medo, consciente ou inconsciente, ela se processa dentro do nosso corpo, nas nossas vísceras, nas nossas células. E é esse medo que nos encolhe inicialmente, porque o medo é uma reação de retração, que vai depois se transformar na raiva, que é uma reação de ação, de externalização. O medo, normalmente, somos treinados dentro da inteligência emocional a não expressar. Socialmente, o medo é algo que a gente esconde, porque ele nos deixa frágil, ele nos expõe de um modo ruim e nos torna vulneráveis. Então, deixa eu só entender uma dúvida. Então, não é um treino de inteligência emocional, é uma falta de treino da inteligência emocional e treino de automatização. E de automatização, isso mesmo, mas que faz parte de como somos treinados no uso da nossa... dos nossos aspectos emocionais. Exato. E aí, a raiva, ao contrário, a raiva, ela sempre é exposta, ela pode ser mostrada porque ela é sinônimo de poder, de força. A raiva inibe o outro. Quando eu expresso a raiva, dependendo do tamanho da minha raiva, eu consigo fazer com que o outro sinta medo e se encolha.
Então, a raiva é algo permitido, por incrível que pareça, justamente por ser algo que nos empodera. Nos fortalece, nos aparentemente. fortalece aparentemente, né? Nos empodera e nos fortalece aparentemente. Então, eu vou, por enquanto, parar por aqui, porque tem mais coisas que nós vamos encaixando na conversa. Segundo o Marshall Rosenberg, a raiva, na verdade, ela se desenvolve dentro de um processo racional. É estranho, né? Porque a gente pega aqui, né, todo esse raciocínio, até mesmo do Mirei Lopes, né, que vem do medo, e que o medo é celular, né? O medo ele surge ali até dentro da psicoquímica, né? Dentro da neuroquímica, né? Mas o medo é racional, a raiva é racional. Por quê? Porque quando a gente sente raiva, a gente não sente raiva daquilo que a pessoa está fazendo. É diferente falar em causa e estímulo. Às vezes o que o outro faz ou o que o outro fala pode sim servir de estímulo para a nossa raiva, mas a causa efetiva da nossa raiva está aqui, ó, tá em como a gente olha para aquilo que a pessoa fez. Mais especificamente em como a gente julga o que a pessoa fez. Ou seja, na raiz da raiva tem um julgamento. E esse julgamento é um julgamento moralizador, porque a gente ali estabelece uma régua e olha para essa pessoa, para a ação ou para a fala dessa pessoa e fala, essa ação está fora da minha régua, ela é errada. E aí a gente começa a desenvolver esse processo de raiva. Além disso, a raiva ela acaba sendo uma distorção dessa força vital que é desencadeada por uma necessidade não atendida. Exatamente, o nosso medo ele vem porque a gente tem uma necessidade lá dentro, assim, que a minha mãe me ensinou a Lígia, que é lá dentro da nossa barriga que vem a necessidade, né? A gente sente, a gente precisa, e aí ao invés de lidar e achar como é que a gente atende essa necessidade, como é que a gente lida, a gente tem medo, a gente se retrai. E aí vem todo aquele impulso de energia, de força da nossa natureza, que é para nos impulsionar a promover o atendimento nessa necessidade, e ao invés da gente atender essa necessidade, a gente sente raiva. E por isso que a raiva é potente e intensa, porque ela é essa distorção da força vital que deveria ou seria melhor aproveitada atendendo a nossa necessidade. Mas que aí a gente, por falta do desenvolvimento da autoconsciência emocional, da busca por uma operacionalização emocional cada vez mais inteligente, a gente faz virar raiva. E o mecanismo, gente, é bem interessante. Nós, dentro do nosso treinamento emocional, nós não somos treinados a identificar com consciência e clareza e facilidade todas as nossas necessidades. E as nossas necessidades humanas compartilhadas, universais, o atendimento dessas necessidades é o que garante a nossa existência. Então, quando, mesmo que inconscientemente, a gente percebe que a nossa necessidade não tem como ser atendida, ou as necessidades do nosso grupo, ou daquilo que a gente defende, não tem como ser atendido, a gente se sente ameaçados e diante dessa ameaça vem o medo. Para não nos encolhermos com o medo e até de um modo bem reativo, a gente começa a colocar o erro no outro, a julgá-lo, e aí, com base nesse julgamento, eu me sinto no direito de puni-lo. Então, a raiva é o mecanismo que se desencadeia em mim para gerar uma ação de punição ao outro, né? Mas e aí, se eu punir o outro, eu atendo a minha necessidade? Eu desenvolvo a consciência para que ambas as necessidades possam frequentemente ser atendidas de um modo tranquilo? Eu vou citar um exemplo. O meu filho começa a judiar do bebê, a bater na irmãzinha mais nova. E insistentemente ele faz isso, e a irmãzinha chora, faz uma barulheira, e aquilo vira um Deus nos acuda. E eu acabo ficando com muita raiva, porque eu mando parar e não para, eu falo para parar e não para, eu explico que não pode judiar da irmãzinha, mas não explico por quê, eu só falo que não está certo o que ele está fazendo e tarará.
E ele continua, eu acabo com raiva. O que eu faço? Eu ponho meu filho de castigo, ou eu bato nele, ou eu tomo alguma atitude que eu obrigo ele a parar com isso. E ele acaba obedecendo, né? Porque, claro, eu sou maior, eu sou mais forte, eu me imponho de uma forma mais veemente, e ele acaba obedecendo. Isso atende a minha necessidade? Isso atende a necessidade dele? Isso atende a nossa necessidade familiar de convívio harmonioso? Efetivamente não, né? Gentileza gera gentileza, mas violência também gera violência. Então, o que atende essas necessidades é o que nós vamos estar trabalhando e fornecendo as ferramentas hoje, vamos ver. Então, voltando lá para o Marshall Rosenberg, que a função, que a raiva, ela tem essa função vital de sinalizar para nós que tem alguma coisa não funcionando. Mais especificamente, que tem alguma necessidade nossa que não está sendo atendida. Então, o que a gente pode fazer com a raiva? Né? Olhar para essa raiva e entender que tem uma necessidade que não está sendo atendida. Qual necessidade é essa? E buscar atender. Essa é a função vital da raiva, mostrar pra gente que a nossa necessidade está ali, ó, pulsando, precisando ser olhada, precisando ser atendida. A raiva também, ela é um gigante da alma, né? Porque ela vai tomando proporções cada vez maiores, né? E aí você pode explicar pra gente, Lídia, como é que funciona? Por que ele chama de gigante rubro, né? Porque o medo é o gigante negro. E a raiva é o gigante rubro. Porque ele é o Mirai Lopes. Por que o gigante rubro? Porque se nós permanecemos no julgamento e no transacionamento da violência e da expressão da raiva, querendo punir o outro por algo que a gente julgou como sendo errado, esse transacionamento vai se avolumando. E nós sabemos onde a raiva pode levar ao assassinato, à punição extrema, a situações... Basicamente, agressão e violência. Agressão e violência. Então, por que ele chama de gigante? Porque o gigante sai do nosso controle. São essas emoções que ele chama de gigantes, são emoções que, se nós não desenvolvemos a capacidade humana de administrar e de conhecer mais a fundo, ela sai do nosso controle por se agigantar. E essa capacidade humana de conhecer mais a fundo é o que a gente chama aqui no nosso trabalho de autoconsciência emocional, que é essa consciência dos nossos estados emocionais, de o que está acontecendo, de onde essa condição, esse estado emocional veio, né, Lígia? Isso. E aí, pelo Mirai Lopes, como a gente soluciona, né? O que o Mirai Lopes sugere nesse livro como solução da raiva? Ele sugere a solução da raiva como o caminho pelo medo mesmo. Como a gente supera o medo? Através da curiosidade, do conhecimento. Então, tudo aquilo que é conhecido não me assusta. Tudo aquilo que é desconhecido me gera medo. Então, através do conhecimento, através da curiosidade, da exploração, da pesquisa, eu vou me sentindo mais autoconfiante através do conhecimento, eu vou me sentindo mais seguro e o meu medo, a minha raiva também começa a diminuir. Então, eu consigo transformar a cólera destrutiva e anuladora no impulso construtivo e progressivo. Então, antes de conhecer os passo a passo do Marshall Rosenberg, como psicóloga, eu sempre orientei meus pacientes a fazer da raiva esse modus operandi construtivo. Aproveita que você está com bastante raiva, vai varrer o quintal, você vai varrer o quintal com capricho enorme e depois que você descarregar a raiva varrendo o quintal, além do prazer de ver o quintal limpo, você vai ver que você está mais equilibrado e podendo raciocinar melhor em cima do ocorrido, podendo lidar melhor com você e com a situação externa. Então, o primeiro passo que eu sempre sugeri para as pessoas, porque tudo que não explode, implode, e é muito melhor
melhor que não imploda, né? Mas também é bom que não exploda em cima do outro, que não seja essa cólera destrutiva e anuladora, mas que a gente pode direcioná-la de uma forma construtiva, produtiva, que nos gera resultado, satisfação. E aí, estudando Marshall Rosenberg, a gente foi compreender melhor, porque aí atende necessidades. E aí, claro, dissolve a raiva, que é o que a Ana Júlia vai falar. E esse medo, Lígia, só um pouquinho antes, que eu quero entender melhor, porque eu fiquei um pouco confusa. Você falou dentro desse processo que a curiosidade vai acabar dissolvendo o medo e ao dissolver o medo, a gente começa a dissolver a raiva, esvaziar a raiva. Mas a curiosidade sobre o quê? Sobre o que está desencadeando. Por exemplo, se o medo que eu tenho de não atender a minha necessidade, quando eu direciono a minha atenção para descobrir qual é a necessidade que precisa ser atendida, eu estou sendo curiosa a respeito de mim mesma, curiosa a respeito, por exemplo, da criança. Por que você está batendo na sua irmãzinha? Levo ele a compreender qual é a necessidade que ele tem, que não está sendo atendida e que está levando ele a bater na irmãzinha. Às vezes ele quer... Está levando o outro a agir de forma que te deixe com raiva. Que te deixe com raiva. Ou ele está agindo com a raiva, porque quando ele está batendo na irmãzinha, ele está com raiva, só que ele não sabe o que está acontecendo com ele. Então, a curiosidade sobre todas as circunstâncias da vida faz com que a gente comece a compreender, a conhecer. Conhecer e compreender nos instrumenta para que a gente possa achar outros caminhos de solução, sem ser o caminho direto do extravasamento da cólera, do extravasamento da anulação do outro. E é muito interessante essa sua fala, Lígia, porque dentro da cultura da guerra, a gente cresce com essa ideia, com essa percepção de escassez, né? Dentro da cultura da guerra não tem suficiente. E é exatamente, eu acho, essa escassez que vai gerar esse medo, né? Não tem atenção suficiente para todo mundo, não tem carinho suficiente para todo mundo, não tem comida, não tem dinheiro, não tem trabalho. As coisas que atendem às nossas necessidades não são suficientes, e aí surge esse medo. E aí, vindo já, né, para essa cultura de paz, a gente começa a compreender que tem para todo mundo. Tem o suficiente para todo mundo e que às vezes, se chegar um momento que de repente não tem, a gente cria. A gente tem essa capacidade, essa potência criadora dentro de nós. Né? Sim, e principalmente porque a gente aprende através da cultura de paz que o Marshall Rosenberg desenvolveu, da comunicação não violenta, que o Marshall desenvolveu. Que o atendimento das necessidades humanas universais, elas são básicas e simples, começa pelo mais simples. Então, atender essas necessidades de modo mais simples e de modo compartilhado, acaba que fica mais do que suficiente para todos, né? Então, a gente fala assim, mas como, né? Olha, eu vou no supermercado hoje comprar limão, mas a minha irmã, ela tem um pé de limão na casa dela. Então, não é sempre que eu compro limão no supermercado, porque quando o pé de limão dela carrega, dá para distribuir para muita gente. E aí eu não preciso comprar limão. Então, veja bem, se nós olharmos pelo lado simples da vida, da cooperação mútua, existe abundância. E precisa ter a boa vontade e a cooperação. Que a cultura alienante, a cultura da guerra, que é a cultura alienante, ela faz com que a gente se aliene, se isole e aí comece a acreditar realmente na escassez. Faz sentido? Sim. E essa escassez nos assusta, nos gera medo. E gerando medo, a gente não tendo consciência dessas necessidades e de como poder buscá-las, a gente acaba partindo para a raiva e para a violência. A gente recebeu um comentário aqui falando que o pico da raiva, no exemplo da mãe e do filho, atende à necessidade apenas naquele momento, de modo superficial.
Olha, eu acho que quando você atende uma necessidade ferindo outras, é muito complicado. Então, assim, botar o filho de castigo atende a necessidade de proteção do filho mais novo? Atende, mas começa a alimentar um ciclo de violência, percebe? Porque quando você põe uma criança de castigo assim, sem mais nem menos, sem explicação, as educadoras parentais, a disciplina positiva pode enriquecer muito esse aspecto, falando que, olha, o caminho não é por aí. E realmente toda agressão, toda prática de violência dentro do ciclo da violência vai gerar para o outro um bom motivo para te agredir de volta. E aí você começa, especialmente na relação de mãe e filha, a desgastar essa relação, a prejudicar essa relação e ainda mais, se a criança se sentir punida, se perceber punida por causa do irmão, não só a relação mãe e filho vai ficar difícil, mas a relação entre os irmãos também pode ficar complicada. É bem isso. Se nós hoje, com a possibilidade de ampliar os nossos conhecimentos, buscarmos refletir mais profundamente sobre isso, nós vamos ver realmente que somos capazes de identificar melhor nossas necessidades e elaborá-las para poder auxiliar os nossos filhos a crescer num clima de paz e harmonia, com uma compreensão profunda do que seria essa inter-relação, ao invés de simplesmente solucionar de uma forma violenta e rápida. É isso. Agora a gente começa a entrar já nos passos para lidar com a raiva. Se vocês que estão aí assistindo a gente ao vivo tiverem alguma dúvida, quiserem fazer um comentário, a gente pede também para que tenha um coraçãozinho aqui embaixo, acho que está ou aqui, ó, nos cantinhos. Clicar nesse coraçãozinho se você estiver gostando do conteúdo da live. E tem um aviãozinho por aqui também, olha. Compartilha, clica no aviãozinho e compartilha essa live com quem você acha que esse conteúdo possa acrescentar alguma coisa. Sim, eu quero, antes da gente iniciar essa outra etapa, eu quero fazer uma sugestão a vocês. Providencie um papel e um lápis para poder anotar. Porque muita coisa a gente ouve, acha legal, acha muito bom, mas passa um pouco a gente esquece. E aí, se vocês deixarem anotado num lugar onde vocês com frequência vêm, vocês podem ir exercitando. Porque, gente, não existe transformação humana mágica. Toda transformação nossa é um treinamento. E nós fomos treinados desde pequenos. Nós fomos treinados desde pequenos e não percebemos. E agora, se queremos fazer diferente, temos que treinar diferente. Só que agora nós temos que treinar diferente percebendo e com consciência. Porque no automático a gente continua agindo e reagindo, bate e volta sem consciência. É isso aí, gente. Então, todo mundo aí com papel e caneta na mão, pode ser lápis também. A gente vai esperar um pouquinho. Na hora que vocês derem um joinha, o pessoal que estava vivo aqui com a gente. Oi pra Silvia. Oi, Silvia, tudo bem? Aqui é a Silvia Lima e ela pediu pra entrar na live. E aí, se ela entrar na live, é uma confusão, que depois eu não sei como é que tira, eu não sei mexer. Então, a gente pode dar oi pra Silvia, pro Gaspar, que tá aqui junto com a gente, o Ramon, a Letícia, a Ana Paula. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada aqui pela participação ao vivo com a gente. A live fica gravada e vocês podem assistir e reassistir quando vocês quiserem. Sim. Mas a gente precisa contar uma verdade. Contar com a participação de vocês aqui ao vivo é uma delícia. Esse calor humano, essas perguntas e comentários e se interagir aqui com a gente é muito gostoso. Então, se vocês puderem participar com a gente, sempre é uma alegria, de verdade. É isso mesmo. O Gaspar falou que adorou que você sussurrou pra mim. Porque eles escutam tudo. Gente, a verdade é o seguinte, quem manja mesmo, conhece os conteúdos é minha mãe. Eu tô aqui, gente, porque ela não tem a menor noção do que tá acontecendo nesse telefone. Mas tô aprendendo. Mas tá aprendendo. Logo ela vai vir fazer live aqui sozinha, ela não vai estar nem junto. Mas por enquanto, olha, se eu não tivesse falado aqui, não, peraí, ela já tinha começado a compartilhar a tela com outras pessoas e ia virar uma confusão e a gente ia se perder aqui. Sim, porque realmente essa parte de tecnologia, mas eu estou me alfabetizando na área tecnológica. Então, estamos nos reinventando, estamos indo bem, que bom. Tá indo super bem, bem. Tá, vamos lá, gente.
Os 4 passos para lidar com a raiva. O primeiro passo, gente, os 4 passos não são mágica, tá? Eles são bastante simples. O segredo desses 4 passos é, como a Lígia falou, prática. Então, mesmo se você estiver aí assistindo a gravação da live, dá um pause e realmente pega esse papel e essa caneta, anota em algum lugar que você possa ver. E sabe aquela coisa de ver, faz a informação entrar na nossa cabeça, entrando na nossa cabeça a gente começa a praticar, e quanto mais prática a gente tem, melhor a gente fica. Sim. Igual andar de bicicleta, chega uma hora que a gente já consegue andar até sem segurar no guidão. É isso. E aí o primeiro passo para lidar com a raiva é identificar o estímulo sem confundir com a causa. Ou seja, é essa clareza que eu falei lá atrás entre estímulo e causa, porque a ação do outro, a fala do outro, pode até ser estímulo para sua raiva, mas a causa real da raiva é o julgamento que a gente faz aqui na nossa cabeça e fala, nossa, que absurdo aquilo que o outro fez, que errado aquilo que ele fez. E por que é um julgamento moralizador e uma comunicação alienante da vida? Porque não considera a humanidade do outro, não olha para o ser humano que o outro é, simplesmente, ai que susto, caiu um negócio! Simplesmente pega a sua régua daquilo que é certo ou errado, que todo mundo tem, é humano. Sim. Mas aí você põe essa régua para o outro e aí já começa a haver desconexão. Você desumaniza o outro e desumaniza, claro, você. O estímulo, o gatilho, a causa da raiva, então... Pessoal rindo do meu susto. Ai, gente, ao vivo é assim, né? Ao vivo acontecem as coisas. Outro dia tocaram a campainha, enfim. Agora eu fiquei nervosa. A causa da raiva. A causa da raiva é a avaliação que fazemos em relação ao que aconteceu. Então, sempre ter essa... E por que a gente fala tanto de autoconsciência emocional? É porque é isso que é a autoconsciência. É saber que o seu sentimento está vindo daí. Está vindo da avaliação que você fez em relação à ação ou à fala do outro. Vocês percebem a diferença? É muito sutil, mas aumenta a nossa qualidade de vida exponencialmente, ter consciência, clareza dessa diferença. E nos permite, num segundo momento, desenvolver a inteligência emocional, que é fazer uma escolha inteligente com aquele aspecto emocional que a gente está tendo consciência. Então vamos lá, resumo, passo 1, separar estímulo da causa. Identificar o estímulo da raiva, né? Observar qual foi, com clareza, o estímulo que causou a nossa raiva. Porque o estímulo, ele vai fazer com que a gente identifique as nossas necessidades não atendidas. A causa da expressão da raiva é quando eu julgo o outro como tendo feito algo que eu considero errado, que eu avalio como algo inadequado, como algo que não devia acontecer, como algo que está errado, e aí eu me dou o direito de condenar, de punir, de rebater, de tomar alguma atitude. De promover violência, às vezes, né? Violência. E aí o Gaspar está aqui comentando que frequentemente essa avaliação é errada. Gaspar, a gente aqui no nosso trabalho, a gente tem uma certa dificuldade em falar o que é certo e o que é errado. Porque o certo e o errado é muito relativo. É a régua. Para ter certo e errado tem que ter uma régua. Fala, pra cá tá certo, pra cá tá errado. E aí, quem é a régua? O que é a régua? É muito difícil determinar essa régua. Então, essa avaliação, do ponto de vista de quem a fez, está certa. Porque essa avaliação é um julgamento e o julgamento é fundamental, Gaspar. Eu não gosto que a gente fale mal do julgamento. O julgamento é o que nos mantém vivo. Diante de um perigo, a gente tem que decidir, olha, isso faz bem para mim, isso faz mal para mim, vou correr, vou fugir, vou gritar, vou pedir socorro. O julgamento, ele tem uma importância vital para a gente. O que acontece é que nos nossos aspectos emocionais, nos nossos aspectos racionais, a gente não desenvolveu, não tem esse treino tão forte, tão automático, se bem que eu não gosto de falar da minha automático, mas enfim, mais rápido, de olhar para esse julgamento como que ele realmente é, ou seja, a minha régua. E não está errado, Gaspar, ter uma régua sua, porque nós viemos de um contexto familiar, de um contexto social, econômico, a gente tem a nossa história, e a nossa história constrói a nossa régua, e isso não está errado, Gaspar. O problema é quando a gente acha que essa régua que é nossa tem que ser para todo mundo. É aí que começa a gerar problema, porque cada pessoa é única, cada ser humano é único, e essa diversidade faz com que cada um tenha a sua própria régua. Então, o fundamental é ter consciência dessa régua que você estabelece e saber que ela tem relação com a sua família, com a sua história, honrar
essa régua, mas ter consciência dela e fazer diferente lá fora, porque o outro tem a régua dele, de repente, da perspectiva dele, aquilo estava certo, o que você achou errado. E os julgamentos circunstanciais da realidade, eles são necessários para nos proteger a vida. Mas os julgamentos moralizadores corriqueiros das nossas relações levam a equívocos. Porque aquilo, é uma desconexão, a desconexão, né? Porque o julgamento é algo muito pessoal, muito interno, muito de cada um. Para quem é do direito e está aqui, eu costumo dizer que o julgamento é personalíssimo, é só seu, não tem como transferir, é só seu. Mesmo na sua família, mesmo ali dentro do seu ambiente, o seu irmão, a sua irmã, seu pai, a sua mãe vão fazer um julgamento diferente na mesma situação. Na mesma situação. E impor esse julgamento para o outro gera a desconexão, porque o outro é obrigado a concordar. E por que você não considera a régua do outro? Porque do mesmo jeito que você tem uma régua aqui dentro, o outro também tem. E nem a sua nem a do outro é a certa ou a melhor. Mas a gente tem que, é importante que no convívio social, na inter-relação, a gente tenha essa consciência. A Ana Paula está aqui dizendo que a nossa régua de avaliação é formada por nossas experiências de vida, muitas vezes fazendo com que a gente tenha uma opinião absoluta sobre o comportamento do outro. Sim. E é por isso, Ana Paula, que ela é importante. Às vezes, a nossa experiência de vida nos traz um comportamento, uma reação protetiva de nós mesmos. E se nos protege e nos mantém vivos, de repente ela é válida. Mas a gente tem que começar, é importante que a gente comece a desenvolver essa consciência para que isso não prejudique o outro e não nos desconecte do outro. Percebe? Como ciência, na nossa avaliação do nosso julgamento, nos conecta com a nossa humanidade, porque ela olha para a nossa história e reconhece. É diferente a gente querer impor, porque sim, e a gente querer se proteger por causa do nosso passado, por causa das nossas vivências. Porque a partir dessa consciência daquilo que já nos aconteceu, a gente abre espaço, a gente abre um caminho, né? Derruba ali os matos da trilha da inteligência emocional, de fazer uma escolha diferente, de fazer uma escolha que seja melhor para você e para o outro, para a relação que você tem. O segundo passo é exatamente isso, tomar consciência de qual foi o nosso pensamento que gerou a raiva. E por que isso? Porque os pensamentos são muito rápidos. Os pensamentos passam por nossa cabeça numa rapidez, numa pressa, que a gente nem detecta. A gente já reage e não faz ideia de que foram esses pensamentos que desencadeou a raiva. Mas por causa da rapidez dos pensamentos, a gente não os percebe, eles já estão tão automáticos em nós que a gente não se dá conta deles. Deixa eu só olhar aqui, gente, porque tem um negócio que eu ia falar lá na frente, que eu já vou falar agora. Sabe esse pensamento que você acabou de tomar consciência, aprender a importância da consciência? Posso já fazer a proposta do exercício aqui? Para quem está assistindo a gente ao vivo, eu já vou adiantar. Não é melhor falar os 4 passos primeiro, para daí falar do exercício? Então tá, então a gente fala no final. Então você não tem que segurar a curiosidade. O Saulo está aqui dizendo que é importante deixar o outro saber nossos julgamentos acerca de nosso relacionamento com elas, isso ajuda ou atrapalha? Olha, pela orientação do Marshall Rosenberg, esse passo 1, passo 2, passo 3 é interno. A gente deve sempre resolver as nossas mazelas com a gente mesmo, porque o outro vai se ofender, vai se magoar e vai acabar devolvendo a agressão. Porque, Saulo, o julgamento é uma comunicação alienante da vida, porque ela não se conecta com a nossa humanidade e com a do outro. Por isso que ela é alienante. E quando a gente expressa um julgamento para o outro, que é um julgamento, é uma sentença ali de juiz, o outro vai se defender. Ou ele vai falar que você está errado, ou ele vai se sentir culpado, porque de repente ele até vai aceitar o julgamento que você fez e vai se sentir culpado. E tanto a culpa como o retrucar não são conexões, não são ecos de uma conexão dentro do relacionamento. Então, assim, dependendo da intimidade, dependendo do contexto da relação, eu não vou dizer que você nunca vai contar os seus julgamentos para sua mãe, para o seu pai, para o seu namorado, para sua namorada.
pode ser que faça algum sentido. Sim. Mas a princípio, de forma geral, o julgamento é nosso, ele é personalíssimo, ele diz respeito só a gente. É algo a ser transformado dentro de nós, mas podemos falar para o outro no sentido de pedir ajuda. Olha, está passando isso na minha cabeça, me ajuda a ver diferente, me ajuda a pensar diferente, a avaliar diferente. Pode, num diálogo de cooperação sem emoções destrutivas, é viável, tá? Porque nós somos bastante equivocados pela cultura que a gente vem, né? É isso. E aí vem o terceiro passo, que é olhar para a necessidade que está na raiz da nossa raiva. Então, essa raiva surge porque a gente tem uma necessidade não atendida. E aí a gente precisa começar a identificar que necessidade é essa. Sim, e o problema é que ao invés de conectarmos com essa necessidade interna por falta de hábito, de treino e por falta até de percepção, a gente perde o foco da nossa necessidade e passa a raciocinar sobre o que está errado com o outro. E nosso automático foi treinado na culpa e no julgamento, na vergonha. Então, esse julgamento que gera culpa, vergonha e etc., ao invés de nos conectarmos e trazer a nossa consciência da necessidade, gera esse automatismo. Então, o primeiro passo é perceber o gatilho. É saber o estímulo. Saber o estímulo e separar o estímulo da causa. O segundo passo é perceber o julgamento. É ter consciência dessa causa, desse raciocínio, esse pensamento. E do julgamento. O terceiro passo é buscar a nossa necessidade. É detectar a nossa necessidade. E o quarto passo, qual é? A Paula chegou aqui e mandou um beijo e um carinho muito gostoso pra gente aqui ao vivo. Obrigada, Paula. Obrigada. Falando que ela tem muita gratidão e admiração pela gente. Obrigada. Muito obrigada mesmo, Paula. O pessoal está bem feliz, satisfeitos com o que a gente vem falando. Então, dentro da cultura da guerra, a gente é estimulado dentro dessa ideia de ter o foco no que o outro faz de errado. Dentro da cultura de paz, o paradigma da cultura de paz, a proposta é focar na gente primeiro. E percebe que às vezes na cultura de guerra, olhar para si é ser egoísta, é ser mal, é ruim. Mas a gente só pode estar inteiro numa relação com o outro se a gente estiver inteiro. E se estivermos bem. E se estivermos bem. Então, esse ponto, esse terceiro passo, ele é muito importante que a gente faça ele com inteireza, né? Sem culpa, sem se sentir mal, de mas eu tô olhando pra minha necessidade. Sim, você precisa primeiro colocar no avião a máscara de oxigênio em você antes de colocar nos outros. Você precisa primeiro cuidar da sua necessidade. E aí, finalmente, a gente chega no quarto passo, que é a efetiva comunicação com o outro, que é formular um pedido claro, um pedido objetivo, específico, do que o outro pode fazer para contribuir, para atender a sua necessidade. E a dele. Aliás, exato, e às vezes a dele. Mas percebe, se você tem uma necessidade, sente raiva, e porque tem uma necessidade, e aí você agride o outro, a gente não sai do lugar. Se você sente raiva, identifica a sua necessidade, percebe o que você pode pedir para o outro, ou às vezes pedir para si mesmo, porque às vezes nem precisa do outro. Voltando ao exemplo da criança que está batendo, né, na irmãzinha menor, do irmãozinho batendo na irmãzinha menor, né? Na hora que eu fico com raiva e parto para punição, eu estou julgando ele como teimoso, desobediente, insistente na coisa dele, e isso me dá o direito de eu puni-lo, de eu tomar uma atitude mais drástica de fazê-lo parar de judiar da irmã. Se eu faço toda essa elaboração, não, meu filho não é teimoso, meu filho está com alguma necessidade que não está sendo atendida e ele não está conseguindo atender a minha necessidade de vê-los em harmonia, de que ele me obedeça, de que ele me compreenda. Então, qual é o caminho? Eu primeiro resolvo isso comigo. Eu estou julgando meu filho, eu estou tendo todos esses impulsos. Qual é a minha necessidade? O que eu quero? Eu quero que meu filho compreenda que bater na irmã é ruim, não ajuda a relação dos dois e não é legal, não vai fazer ele ficar legal também. Aí, quando eu tenho clareza disso, eu consigo sentar com ele e falar: meu filho, eu estou aqui observando
que você queria que a sua irmãzinha desse o brinquedo que você estava querendo brincar e ela não te deu, você ficou enfesado e você já deu uns tapas nela. Vamos lidar com isso de outro modo? Vamos ver por que ela não quer te emprestar o brinquedo. Se você der um brinquedo seu para ela, será que ela não empresta o dela para você? Olha, gente, não tem como construir uma cultura de paz, um ambiente de harmonia na pressa e na correria. Essa pressa e essa correria vem da cultura de guerra. Porque se você não tem tempo de pensar, se você não tem tempo de se conhecer, de se elaborar, você se torna facilmente dominável pelo outro, pelos impulsos. Até dominável pelos seus próprios impulsos. E até dominável pelos seus próprios impulsos. Então, na cultura da paz, nós temos que saber elaborar, pensar, respirar fundo. Então, agora que eu quero que vocês anotem o como a gente vai transformar essa raiva. É mais pra frente, na verdade. Agora a gente vai falar um resuminho. Então, assim que a gente percebe a raiva, é fundamental fazer uma pausa. Porque não dá pra ter paz, gente, com pressa. É mais difícil, né? Então, percebeu que você tá sentindo a raiva, respira fundo, dá uma pausa, se afasta da situação, da pessoa, do contexto, se for possível. Olha para dentro de si. Porque quando a gente respira fundo, a gente recupera o autocontrole. Autocontrole também faz parte da inteligência emocional, né? Inteligência emocional não é sair agindo e reagindo por impulsos, é ter autocontrole também. E a melhor forma da gente treinar o autocontrole é através da respiração, porque a respiração é o único mecanismo do nosso organismo que a gente pode respirar mais rápido, respirar devagar, respirar fundo, e ele traz de volta a conexão da gente com a gente mesmo. Quando nós respiramos fundo, a gente entra em contato com a gente se retoma, a gente se reconecta conosco mesmo. Exato. E aí, enfim, olhar para dentro, né, depois dessa respiração, dessa pausa, e se perguntar, o que é que eu estou dizendo a mim que está causando essa raiva? É a consciência do seu pensamento, né, e distinção do estímulo. Finalmente, com essa respiração e com essa consciência, a verdade é que o nosso corpo muda. A gente cria uma abertura, uma disponibilidade para estar ali com o outro. A gente olha às vezes para a comunicação não violenta como uma coisa muito de falha. Não, gente, é lá no fundo, é no âmago do nosso ser. Porque se a gente não muda aqui dentro e parte para o diálogo, não importa quantas vezes a gente decorar a frase, vai sair um robozinho e não vai promover a conexão, porque na sua linguagem corporal, no seu tom de voz, no seu olhar, de alguma forma, essa raiva vai sair e o outro não vai ficar legal, não vai se sentir bem conectado com você. Finalmente, é ter clareza da sua necessidade, do seu sentimento e do seu pedido. O sentimento efetivo que você tem, que muitas vezes é medo, né? E aí construir o diálogo com a pessoa dentro daquilo que o Marshall Rosenberg sistematizou da CNV, que é trazer sua observação, seu sentimento, sua necessidade e formular um pedido claro. A Lígia já explicou um pouquinho, né, sobre essa importância da calma, a importância também, agora que a gente fala do treino, que quanto mais a gente treina, melhor fica. Melhor fica. E eu quero dar uma lidinha aqui nos comentários, que o pessoal falou aqui, a Paula falou que a cultura da guerra coloca a gente nessa correria, e que é difícil acalmar os pensamentos e ficar calmo quando a gente está com raiva. Deixa eu achar aqui, e aí deixa eu ver o que mais... o Gaspar falou também essa questão dos impulsos e o Saulo concordou com a Paula que é muito difícil essa calma. Essa sugestão de pedir uma pausa ajuda muito, mas exige treino. Realmente, agora aqui a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte do treino. E o Saulo achou interessante o exercício da respiração, porque a gente acha que o biológico está separado do psicológico. E é exatamente por isso que é importante a autoconsciência, porque é a consciência de que a gente é humano. E humano tem um aspecto biológico, tem todos eles juntos ali. Sim, e o Mirey Lopes, ele fala que o medo e a raiva e o amor, eles são biológicos, eles são gerados dentro do corpo. Saulo, a Lígia explicou esse aspecto do medo, o aspecto celular do medo lá no comecinho da live. Você chegou agora mais pra frente, mas se depois você quiser assistir de novo a gravação, lá no comecinho a Lígia aprofunda um pouquinho nessa questão do aspecto biológico do medo. E aí, falando sobre a importância do treino, né? O
treino vai desenvolver na gente a habilidade de identificar o julgamento que causa a nossa raiva de forma mais rápida. Não vou dizer que é automático, porque tudo aquilo que é consciente deixa de ser automático, porque passa por um processo de consciência. Mas ele fica ali, ó, cada vez mais rápido, mais fluido. Mais acessível. Mais acessível, exatamente. E nos permite também criar disponibilidade para ver o outro. Porque sim, é importante a autoconsciência atender às nossas necessidades. Mas no relacionamento, seja um relacionamento a dois, num casal, ou num relacionamento familiar, a gente precisa, é indispensável, é fundamental nos conectarmos com as pessoas que estão ali conosco. E aí, quando a gente faz todo esse processo, cumpre todos esses passos em relação à raiva, a gente passa a olhar o outro com essa mesma humanidade. Quando ele sente raiva ou quando ele age de forma a estimular, não causar, mas estimular a nossa raiva. E aí a gente busca compreender quais são os motivos que levam o outro a agir assim e de repente por trás desses motivos tem alguma necessidade dele. E é quando a gente expressa essa compreensão, que não é anuência, é uma compreensão, é diferente de anuência, Sim. A gente se conecta. A gente olha para a humanidade do outro e fala, olha, eu vejo sua humanidade, eu entendo que às vezes as coisas são difíceis e não correm como a gente gostaria. É isso aí. E as pessoas, quando se sentem compreendidas, elas também se desarmam e se abrem para a conexão, né? E aí se inicia o verdadeiro diálogo, né? A verdadeira transformação. A Janara está aqui falando que a autoconsciência nos leva a ver o erro. E isso é uma bênção, porque o erro nos leva ao aprendizado. Sim, é isso mesmo. É legal. E aí, finalmente, gente, estamos aqui nos últimos 5 minutos da live, então se você tiver dúvida e mandar pra gente agora, talvez a gente não consiga responder, talvez não dê tempo, mas pode mandar pra gente no direct, pode mandar aqui nos comentários do vídeo, o vídeo vai pro IGTV, vai ter lá uma artezinha e você pode mandar suas dúvidas por lá também, tá? E aí, bom, cadê? A sugestão de exercício. Fazer uma lista dos julgamentos que você costuma fazer quando está com raiva. É muito importante, gente. Cate em papel e lápis e anote a lista de todos os julgamentos que você costuma fazer quando está com raiva. O outro é preguiçoso, o outro é teimoso, o outro é indisponível, o outro toda hora se impõe, o outro que é agressivo. E a gente faz esses julgamentos mesmo. Nós precisamos ter essa lista o mais claro possível para a nossa consciência. O segundo passo desse exercício é revisar essa lista, investigando as necessidades as minhas necessidades que estavam se manifestando através desses julgamentos. Ao invés de eu expressar as necessidades, eu expresso um não sentimento ou julgamentos, né? Então, qual é a necessidade que eu estou querendo, né? Ser respeitada, me sentir, né? Acolhida, me sentir apoiada, me sentir mais satisfeita, e por conta disso eu não peço, né? A observação, quanto mais tempo gastamos com esse exercício, quanto mais a gente investe para detectar esses julgamentos e quanto mais a gente investe para identificar as nossas necessidades, mais conscientes vamos ficando e vamos ampliando o nosso repertório, né, emocional, o nosso repertório de inteligência emocional, para que a gente possa fazer as transformações que são necessárias e criar um ambiente de paz, de harmonia, de bem-estar. Em síntese, pessoas plenamente satisfeitas, pessoas abastecidas de conhecimento, de compreensão, de necessidades atendidas, elas são serenas, elas são autoconfiantes, elas são seguras de si, elas são mais maduras, elas são mais plenas e não tem a necessidade de sair por aí esbravejando, quebrando, tacando, batendo, brigando, gritando, né? O que leva o ser humano a ter esses impulsos de gritos, de raiva, de bater, de quebrar, de atacar, de destruir,
É exatamente as necessidades não atendidas, a falta de autoconfiança, de segurança, de compreensão e de inteligência emocional, de conhecimento interno. Então, recapitulando, segundo Mirei Lopes, a curiosidade nos leva a fazer investigações, a desenvolver conhecimento. O conhecimento encadeia a compreensão das coisas. A compreensão do outro e a compreensão de nós mesmos nos leva a um diálogo mais construtivo e menos predativo. Um diálogo mais menos predatório e mais de cooperação. Saímos da competição e caminhamos para a cooperação. E como o Marshall Rosenberg nos dá os passo a passo, em outra linguagem, a mesma coisa. Eu conhecendo os julgamentos que eu tenho o hábito de fazer, separando o estímulo da causa, investigando meus julgamentos, identificando as minhas necessidades, eu posso comunicar ao outro e satisfazer tanto as minhas como a do outro numa compreensão mútua, gerando a paz e a harmonia. É isso, gente. A live de hoje está aqui sendo encerrada. Muito obrigada a todos pela companhia, pela participação, pela interação. A gente vai postar daqui a pouquinho no IGTV, e aí se você quiser assistir de novo ou assistir o começo que você perdeu, vai estar lá. A gente também tem o canal do YouTube, se vocês quiserem assistir. E, por favor, no nosso vídeo do IGTV, compartilhem, curtam, comentem, salvem a postagem para que mais pessoas possam ser acrescentadas, aprender com esse conteúdo que a gente faz para vocês com muito amor e carinho. E quarta-feira estamos aqui, ao 12:03, para falar sobre a dor. Sobre a dor, o lugar da dor. Da dor emocional. Da dor emocional. Claro, da dor emocional, porque aqui o trabalho é de autoconsciência emocional. Aguardamos vocês quarta-feira. Até.